Saudações, companheiros de sala de aula. Hoje a gente vai continuar a estudar os radicais, só que a gente vai aprender a somar algebricamente dois radicais. Não esqueça, adição algébrica é adição e subtração juntas. Tudo bem? Então me acompanhe, por favor. Primeiro, eu quero que você acompanhe meu raciocínio para recordar uma situação muito importante lá de polinômio. Considere esse polinômio 9x mais 3x mais 8x menos x. Né? Perceba como todos os termos são semelhantes, nós podemos reduzi-lo a um só termo. Lembra que a gente só podia somar monômios que tivessem termos semelhantes? Então esses monômios aqui eles são semelhantes. Por quê? Quando aqui dois monômios ou mais são semelhantes, quando eles possuem a mesma parte literal. Lembram disso? Então, observa só, o monômio 9x mais 3x mais 8x menos x. Como todo mundo tem a mesma parte literal, nós podemos operar. Como? Efetuando a adição algébrica dos coeficientes, que são os números, e repetindo a parte literal. Então, nós vamos colocar entre parênteses aqui o 9 mais 3 mais 8 menos 1. Bem, aqui tem 1. Né? Fechou parênteses, repete a parte literal comum a todos eles, que é x. E quando nós fizermos 9 mais 3, é 12, né? 12 mais 8 é 20, 20 menos 1, 19. Portanto, 19x é o resultado dessa redução, né, desse polinômio de termos semelhantes. Muito bem, a mesma ideia, gente, de monômio semelhante, a gente emprega aqui em radicais semelhantes. Nós sabemos que dois ou mais monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal, não é isso? Muito bem. Então, aqui, ó, em radicais, trazendo essa ideia para radicais. Dois ou mais radicais são semelhantes quando têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10. São dois radicais semelhantes. Por quê? A raiz aqui é quadrada, aqui também. O radicando aqui é 10 e aqui também. Né? Então, se os índices e os radicandos forem iguais, os radicais são considerados semelhantes. Tá? Outro exemplo, 5 raiz cúbica de 3 menos 8 raiz cúbica de 2. Desculpa, bem aqui, faltou um lapso, né? Aconteceu um lapso aqui, aqui é 2 também. Então, 5 raiz cúbica de 2 menos 8 raiz cúbica de 2 mais 3 raiz cúbica de 2, esses radicais também são semelhantes, porque todos eles são raiz cúbica de 2. Tá? Bem, agora que nós já sabemos quando é que os radicais são semelhantes, vamos trazer essa ideia para adiante. Se uma expressão contiver radicais semelhantes, também podemos reduzi-la a um só termo, que nem lá nos monômios. Observe esse exemplo. Reduza a um só termo uma expressão 10 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3 menos 11 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Observe aqui, quem é o fator comum? É o raiz quadrada de 3, é o que torna esses termos semelhantes, esses números semelhantes. Né? Por quê? Porque todos têm raiz quadrada do número 3. Tá certo? Eu até diferenciei aqui os fatores externos, olha, em outras cores, e deixei o fator comum da mesma cor para a gente visualizar melhor. Então, assim como lá em monômios, se os radicais são semelhantes, a gente vai operar com os fatores externos, abre um parênteses, coloca 10, mais 5, menos 11 e mais 2. Fecha o parênteses e o fator comum, que é a raiz, a gente repete apenas uma vez, raiz quadrada de 3. E faz a operação 10 mais 5 dá 15, né? 15 menos 11 é 4, 4 mais 2 é 6. Então a resposta aqui é 6 raiz quadrada de 3. É a forma mais simples de representar essa expressão de radicais. Tudo certo? Observe o segundo exemplo. Simplificar a expressão 6 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 7. Repetimos aqui a expressão. Olha os fatores externos 6, 2, 5 e 3.
Perceba o seguinte, gente. Nem todos os radicais são raiz quadrada de 5. Nós temos dois termos que são raiz quadrada de 5, mas temos dois que são raiz quadrada de 7. Portanto, são diferentes. Ó. Esse aqui ó, é semelhante a esse, mas esse aqui é semelhante a esse, ó, raiz de 7. Então, nós vamos agrupar, né? Vamos colocar o 6 raiz quadrada de 5 ao lado do menos 5 raiz quadrada de 5, porque esses dois são semelhantes, podem ser somados ou subtraídos. E o menos 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7, junto um do outro, porque esses dois também são semelhantes. Aqui nós temos dois grupos semelhantes. Desse primeiro grupo, a gente vai fazer 6 menos 5. 6 menos 5 dá 1, e repete a raiz quadrada de 5. Desse outro grupo, menos 2 mais 3, sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai, vai ficar mais 1 raiz quadrada de 7. Certo? A partir daqui a gente não pode fazer mais nada, porque só podemos somar ou subtrair radicais semelhantes. Tá? E quando tem 1 aqui no fator externo, não é obrigado colocar. Então a resposta, ao invés de ficar 1 raiz quadrada de 5 mais 1 raiz quadrada de 7, fica simplesmente raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7, que é a forma mais simples de representar a expressão acima. Tudo certo? Muitas vezes, né, dependendo da situação em que a gente se encontra, a gente pode encontrar valores aproximados para os radicais e em seguida adicioná-los ou subtraí-los. Em alguns problemas é fornecido para a gente, né, o valor aproximado do radical. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 5 foi colocado que é 2,23 aproximadamente, e raiz quadrada de 7 é 2,64. Então, a gente chegou a esse resultado, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. No lugar da raiz quadrada de 5, a gente atribui o valor que nos foi fornecido, e no lugar da raiz quadrada de 7, atribui o valor que nos foi fornecido. E quando a gente soma esses dois números decimais, a gente vai obter o 4,87. Portanto, raiz quadrada de 5 somado com raiz quadrada de 7 é aproximadamente igual a 4,87. Outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 7. Se for uma subtração, raiz quadrada de 5 é 2,23, menos raiz quadrada de 2 é 1,41. E quando eu fizer essa subtração, eu obtenho o valor aproximado 0,82. Portanto, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 é aproximadamente igual a 0,82. Há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização da adição. Né? Nem sempre a expressão vem arrumada, né, em forma de potência e tudo mais, ou em forma de termos semelhantes. Por exemplo, aqui nós temos no exemplo 1, calcule o valor de raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 18. Pronto, simplesmente assim, números naturais normais. Bom, a gente olhando a grosso modo, a gente pode até concluir que eles não são semelhantes. Mas, gente, nós não podemos afirmar que eles não são semelhantes sem antes nós reduzirmos esse radical, né? Simplificarmos esses radicais. Só após a simplificação que a gente pode afirmar com certeza se eles são ou não semelhantes. Tudo bem? Então, vamos simplificar o raiz de 50. Nós sabemos que 50, se nós formos decompor, ele vai ser 2 vezes 5 ao quadrado. Né? 5 ao quadrado é 25, vezes 2 é 50. Se você efetuar a decomposição do 50, vai obter 2 vezes 5 ao quadrado. Se você decompor o 18, você vai obter 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, após essa decomposição, no lugar do 50, você vai colocar ele decomposto. Vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Mas, no lugar do raiz do 18, a gente coloca o 18 decomposto. Vai ficar a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Esse 5, como está ao quadrado, ele sai da raiz, fica só o 2. A gente fica com 5 raiz de 2. Esse 3 está ao quadrado, ele sai da raiz, fica só o 2. Então vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Observa que agora, ó, os termos que a gente achava que não eram semelhantes, né, os radicais lá em cima, eles se tornaram semelhantes após a simplificação. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 pode ser reduzido, pode ser somado. Né? 5 mais 3,
8. Então, 8 raiz quadrada de 2 é o resultado final dessa adição de raiz de 5 mais raiz de 18. Observe esse exemplo 2. Simplificar a fração raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 sobre 2 raiz quadrada de 147. A mesma coisa. A priori, ninguém é semelhante a ninguém, mas vamos simplificar os radicais. Como? Repetindo aqui, ó, decompõe o 12. O que é o 12 decomposto? É 2 ao quadrado vezes 3. Então, no lugar desse 12, a gente coloca ele decomposto. Mais raiz de 75. Só que no lugar de 75, escreve 75 decomposto, que é 3 vezes 5 ao quadrado. Tudo isso sobre 2 raiz quadrada de 147. Mas o 147 a gente pode decompor, né? E no lugar do 147 a gente escreve 3 vezes 7 ao quadrado. E agora os termos que estão ao quadrado saem da raiz. Esse 2 sai da raiz, esse 5 sai da raiz. Vai ficar 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Aqui embaixo o 7 sai da raiz e vai multiplicar o 2 lá fora. E quando eu fizer 7 vezes 2 já dá 14 e raiz de 3. Então perceba que agora todo mundo se transformou em radicais semelhantes. Então eu posso somar o 2 mais 5, que vai dar 7 raiz de 3, sobre 14 raiz de 3. Certo? E aqui, ó, raiz de 3 em cima com raiz de 3 embaixo a gente corta. E simplifica o 7 e o 14. 7 por 2 dá, 7 por 7 dá 1 e 14 por 7 dá 2. Então o resultado final, 1 e meio, né? 1 sobre 2. Ou 1 meio ou simplesmente meio. Qualquer uma das duas linguagens está correta. Terceiro exemplo. Escrever a forma mais simples da expressão raiz de 200 mais raiz de 500 mais raiz de 8 menos raiz de 45. A princípio ninguém é semelhante, mas não podemos fazer essa afirmação antes de fatorar os radicandos, né? Decompõe fatores primos. Então está aqui os números, está aqui a expressão, vamos fatorar cada radicando. Quando a gente fatorar o 200, você pode ir verificando isso no seu borrão, tá, gente? Eu estou só para adiantar, para não deixar o vídeo muito longo. Já decompus aqui, ó. Fatorando 200, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Fatorando 500, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Decompondo 8, 2 ao quadrado vezes 2. E decompondo 45, 3 ao quadrado vezes 5. Agora vamos simplificar. Esse número que estão ao quadrado vão sair da raiz. Esse 2 sai da raiz e esse 5 também. Vai ficar lá fora 2 vezes 5, que é 10. Ó. E repete a raiz de 2. Esse 2 também está ao quadrado, esse 5 também sai da raiz. Vai ficar 2 vezes 5 lá fora, que é 10, e repete o 5 na raiz, 10 raiz de 5. Aqui o 2 está ao quadrado, sai da raiz, vai ficar 2 raiz de 2. E aqui o 3 ao quadrado, sai da raiz, vai ficar 3 raiz de 5. Observa que nem todo mundo é semelhante, então a gente vai agrupar os semelhantes. 10 raiz de 2 ao lado do 2 raiz de 2. Esses dois é que são semelhantes. E esse é semelhante a esse. Então está aqui os dois juntos, ó. Aqui os dois juntos. E o 10 raiz de 5 é semelhante a 3 raiz de 5. E a gente vai colocar um ao lado do outro. Então aqui a gente pode somar 10 mais 2 dá 12 raiz de 2. E aqui 10 menos 3 dá 7 raiz de 5. Pronto, finalizou. A partir daqui não podemos fazer mais nada, porque se for tentar somar 12 mais 17, colocar 19, aí vai ficar 19 raiz de 2 ou 19 raiz de 5. Já que eles não são semelhantes, nós não podemos fazer mais nada. Só podemos somar radicais semelhantes. Feito isso, gente, agora é hora de vocês trabalharem. Tarefa de aprendizagem. A primeira questão, você vai reduzir as seguintes expressões da sua forma normal. Tem que decompor os radicais. Nem todos dá para decompor, mas os que derem você decompõe. Segunda questão, o número real P é tal que P equivale a tudo isso aqui, que vai dizer qual é o valor de P considerando raiz de 2 igual a 1,41, certo? Então, você tem uma tarefa de aprendizagem que você vai resolver. A primeira questão é para reduzir as seguintes expressões da sua forma normal, né? Tem que decompor os radicandos. A segunda questão, o número P tal que o P é tudo aquilo ali. Ele quer saber o valor de P, considerando raiz de 2 igual a 1,41. Terceira questão, qual é a forma simplificada de cada uma das expressões? Qualquer dúvida você pode voltar lá acima, né, e comparar com algum exemplo. Quarta questão, os lados de um triângulo medem 4,
raiz de 486 centímetros, 4 raiz de 96, 5 raiz de 216 centímetros. Simplifique os radicais e calcule o perímetro desse triângulo. Então você vai ter que simplificar os radicais e depois calcular o perímetro, considerando que a raiz de 6 é 2,45. E a quinta questão, sabendo que o A vale raiz quadrada de 243, menos raiz quadrada de 162, e o B vale raiz de 300 menos raiz de 50, você vai determinar o valor de A mais B. Lembre-se que você vai ter que decompor os radicais, né, e simplificá-los. Ok, gente, você tem aqui a folha de respostas, que você vai comparar com as suas respostas, aquelas que você errou, refaça de novo, tá? Para reforçar esse estudo e evitar os erros futuros, né? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela atenção e se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, tá? Faça o seu comentário, gente, é muito importante para a gente isso, tá? O tema da próxima videoaula será multiplicação e divisão de radicais de índices iguais. Nós já sabemos somar e subtrair, a gente vai aprender na próxima videoaula multiplicar e dividir radicais, quando eles estiverem em índices iguais, tudo bem? Estuda que a vida muda. Até a próxima.